quebrar cadeias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 2 em diante nós vamos ler. Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da experiência humana, mas como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Queria falar com vocês hoje sobre o poder da língua. A língua, a nossa fala, é a principal forma de se comunicar. Você pode se comunicar com alguém de várias formas. Às vezes no olhar você comunica, na expressão facial você se comunica, com as mãos você se comunica, mas o principal meio de se comunicar é através da palavra falada. Por meio da palavra falada, Deus criou o mundo e todas as coisas. Quando lá no começo o Espírito Santo pairava sobre as águas, ao comando verbal de Deus, que haja luz, houve luz. O Deus que cria a fala, que cria esse método de comunicação, Ele por meio dela criou todas as coisas. Deus não pensou e tudo se fez, Deus falou e tudo se fez. E esse meio de se comunicar é a principal forma hoje de a gente trazer a palavra, receber a palavra e se movimentar. Quando a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, fala de uma expressão que sai verbalmente. Você pode ler a palavra, e Deus pode falar com você, e essa palavra falar com você. Mas às vezes a mesma palavra que é pregada, e aqui posso dizer todo domingo quando a gente vem ministrar, às vezes a palavra que a gente lê, quando ela chega aqui, ela toma uma proporção e ela perde-se o controle, porque quando o Espírito quer falar, Ele conduz a palavra falada de uma forma poderosa, conforme o seu propósito, e aí então a fé vem. E às vezes nós falando, até mesmo aquilo que nós falamos, se volta para os nossos ouvidos, e a nossa fé aumenta. Experimenta num dia ruim, você que está sendo alimentado por aqueles maus pensamentos, começar a falar outras palavras diferentes do seu pensamento, sua mente vai mudar. Especialmente você que tem o Espírito Santo, especialmente se a palavra for a palavra de Deus. As circunstâncias mudam mediante a palavra que sai da sua boca. Você vai ver esse comportamento em muitos homens da palavra. Muitos homens
como Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Abraão teve muitos problemas e foi o pai da fé, mas a Bíblia diz que ele se fortalecia dando glória a Deus. Então, muitas vezes, diante da circunstância difícil, ele, como qualquer homem, qualquer mulher, tem mente, tem pensamento, podia pensar muitas coisas. Afinal de contas, Deus deu a ele muitas promessas que a mente humana não consegue explicar. Então, a tentação de se falar algo murmurando ou contra aquilo que Deus prometeu era muito grande. Pensa você receber de Deus uma promessa que você seria pai de multidões, que assim como a areia do mar seria a sua descendência. Você com 75 anos de idade, estéril. E aí Deus muda o seu nome para pai de multidões e você se batiza daquilo antes mesmo de ser o pai de um único filho. E entre a promessa e o acontecimento foram 25 anos lidando com a fé. Lidando com a promessa, guardando ela no coração, mesmo com as circunstâncias sendo diferentes do que aquilo que Deus falou que iria acontecer. Como ele se fortaleceu? Dando glória a Deus. Quando o espírito dele falava mais alto que a alma, ele dava glórias a Deus, porque o espírito fala uma língua que é voltada ao Senhor. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que sai da sua boca nem sempre é o que chega lá na eternidade. O que sai da nossa boca nem sempre é o que chega diante do trono de Deus. Se você está no momento de oração e você está ali derramando seu coração, muitas vezes o Espírito Santo vai traduzir o que realmente você precisa no seu choro. Porque às vezes você ora, Senhor, eu quero aquela casa lá naquele lugar, e o Espírito Santo trabalha, Senhor, ele precisa realmente de uma casa, mas o lugar não é esse, porque eu sei o futuro que o Senhor tem para ele. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero que seja desse jeito. Pai, por favor, o Senhor não ouve a minha voz. Pai, por favor, as circunstâncias estão desse jeito. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traduz, porque o Espírito Santo ele não está ligado aos seus desejos de vontade. O Espírito Santo, ele é o pedaço de Deus que está sobre você e que te aproxima do Senhor e aproxima o Senhor de ti. O Espírito Santo é o agente de Deus que age no seu interior, te fazendo ter a mente de Cristo, te fazendo ser moldado para ser igual ao Pai. Esse é o propósito de Deus, nos aproximar, esse é o propósito do Espírito Santo, nos aproximar do coração do Pai. Então, muitas vezes ele vai ser o seu consolador no dia difícil, porque ele não quer que você se afaste do Pai por causa dos dias difíceis. Muitas vezes ele vai ser a exortação, porque ele vai te corrigir, porque ele não quer que você se afaste do Pai por causa do coração rebelde, magoado com as circunstâncias. Então o Espírito Santo, ele tem este poder. E se você der liberdade para ele, ele vai conduzir o nosso caminho, e muitas vezes vai consertar as nossas veredas, se permanecermos no Senhor. Ele tem este poder, e ele faz dessa forma. Então, o Senhor que nos conhece, que sabe que somos limitados, que sabe que somos imperfeitos, que sabe que somos pessoas com um processo pela frente, que molda o coração, isso pode levar muitos anos. Sabe que somos uma igreja que estamos sendo moldados, sabe que somos um povo, uma família, né? Pai, mãe e seus filhos, que tem uma jornada pela frente. Esse Deus nos dá instruções a respeito dessa palavra falada, porque com ela podemos abençoar e amaldiçoar a nossa própria vida, inclusive. Podemos abençoar e amaldiçoar a família que o Senhor nos deu. Podemos abençoar e amaldiçoar a família de Deus que Ele nos deu, que é a igreja. Podemos amaldiçoar o nosso país. Podemos amaldiçoar ou abençoar a nossa nação, o nosso povo. Podemos amaldiçoar ou abençoar os nossos governantes. Isso é uma escolha diária que nós fazemos. E precisamos prestar atenção. Esta palavra, ela não foi ministrada pela primeira vez hoje.
ela de tempos em tempos precisa ser ministrada para que haja conserto do nosso coração. E essa palavra vale também para mim, muito para mim. Eu sou afiado por essa palavra de tempos em tempos, e nós precisamos ser. E aqui nós vemos Tiago ministrar de uma forma muito até filosófica, né? Ele vai profundo, ele traz exemplos, né? Fala do navio. Ele fala do navio, do leme, né? Que é um pedaço muito pequenininho diante de algo tão grandioso que é o navio, que dá direção para ele. E ele compara isso com a língua dá a direção da nossa vida, cara. Porque a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o que sai da sua boca é só crítica aos outros, crítica ao pastor, crítica à igreja, crítica à mãe, crítica ao pai, crítica ao marido, crítica aos filhos, crítica às circunstâncias, crítica às pessoas que estão do seu lado, você tem o hábito de falar mal, de não controlar o que está na mente, deixar sair da boca, porque Satanás não tem acesso ao seu coração, ele tem acesso ao que sai da sua boca. Ele não sabe o que se passa na sua mente. Quando você libera, ele pega a palavra, ele vai diante de Deus, murmurador. E aí você sofre a consequência disso. Quando nós liberamos a nossa palavra, amaldiçoando, nós colhemos o fruto do que sai dela. Você acabou de ouvir sobre isso. Você colhe frutos disso. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Números capítulo 12. Eu quero ler para você uma história de Miriam e de Arão, e de uma crítica que eles fizeram a Moisés. Eu quero perguntar para vocês uma coisa: Moisés era um homem perfeito? Moisés teve erros? Você consegue listar alguns erros de Moisés? Teve impaciência, bateu com o cajado na água, na rocha. Desobedeceu, botou o cajado na água. O Dani está sabendo, fala mais aí, cara. Moisés, quando recebeu a instrução de Deus de ir até Faraó libertar o povo, o que ele falou para Deus? Manda outro. Não consigo. Deus se irrita com ele. Cara, eu estou te chamando. Me apresentei diante de ti com uma sarça dentro. Tu está vendo fogo e a árvore não está queimando. Moisés teve alguns erros. Moisés muitas vezes se atrapalhou diante do conduzir do povo. Ele era um homem muito paciente. Essa era a grande característica e a grande virtude de Moisés. Mas o sogrão teve que chegar: Moisés, é o seguinte, a coisa está aí, está muito confusa, faz o seguinte. Lá no Êxodo capítulo 18, Jetro chega para ele: olha, coloca homens para chefes de 100, chefes de 50, chefes de 20, de 10. Distribui conforme a capacidade de cada um. Vai separando esse povo, chama gente para ajudar a discipular, ajudar a cuidar desse povo. Você sozinho não vai dar conta, você vai se arrebentar. Moisés passou por vários processos, não era um homem perfeito, mas em determinado momento da história da vida dele, Miriam e Arão criticaram eles. Então lá em Números 12, versículo 1, você vai ler: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. O que eles estavam dizendo? Moisés casou com uma mulher etíope. Eu pergunto para você, isso era bem visto? Eu não ia achar isso legal também. Existe o povo de Deus, Deus tirou da terra do Egito e tal. Pô, escolhe uma judia. Ele foi lá, escolheu uma mulher etíope para casar. E aí o povo começou a murmurar. Miriam e Arão se levantaram. Esse homem não é tão santo assim. Por acaso Deus fala através dele? Só? Não fala também através de nós? E o Senhor ouviu isso. E a palavra continua: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Deus chegou assim: ó, quero ter um particular salinha com vocês. Moisés, Arão e Miriam.
E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, os 2 vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos fala com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram ao criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. E quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. O alvo da crítica daquela pessoa era quem orava por ela. Então o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Isso é o poder de uma palavra falada, de uma crítica. Vocês, filhos, não critiquem os seus pais, abençoe a vida deles, apesar dos erros, porque você veio através deles para esse mundo, e você nasceu no lugar que Deus te plantou, e por mais que você passou por circunstâncias difíceis, elas estão escrevendo a sua história e o propósito que Deus tem para você, porque Deus não erra. Você não vai ser fruto das circunstâncias da qual foi criado, você é fruto da trajetória que Deus tem para você, e a história que você viveu, Deus vai reescrever de uma forma poderosa, e aquilo que você viveu, você vai impactar outras vidas com o mesmo problema, porque Deus vai te levantar como uma bênção sobre esta geração. Você vai se comunicar mais com a geração se tiver passado os problemas que essa geração passa. Ovelhas, não critiquem o vosso pastor, porque a igreja é igual um navio. Nós acabamos de ver um exemplo de que a igreja, que o nosso corpo é como um navio, ele tem um leme, o leme é a língua. Não critique o vosso pastor, o sacerdote que Deus levantou pela igreja, porque a igreja é como um navio a vapor. Vocês assistiram o Titanic? Alguém não assistiu o Titanic? Eu acho que todo mundo assistiu. Clássico. Quem lembra do Titanic? Qual era os personagens principais? O Jack e a Rose, Rose Dawson, ela se intitulou com o sobrenome dele. A Rose era pobre ou era rica? A Rose era rica, ficou na primeira classe, lá no convés, no quarto grande, tinha uma mesa gigante, ela podia tomar café da manhã na própria cabine dela. E o Jack era do povão, ficou lá no quartinho, lá no submundo, lá no 5º andar para baixo, dividia a cama de beliche com outros, e aquela bagunça e tal, quase no porão. Mas existia um lugar lá embaixo ainda, que era a caldeira, a fornalha. Para a aguinha quente chegar no chuveiro da Rose, aquela turma lá da fornalha tinha que ficar toda hora botando carvão. Para o barco andar, para o navio andar, tinha que ter dia e noite ali botando carvão naquela fornalha, porque senão nada do convés que era bonito e funcionante poderia funcionar. Assim é uma igreja. Aqui é o convés, o microfone é o convés, o louvor é o convés, tocar é estar parte do convés, é tomar o café da manhã, é tomar o banho quente.
Mas a sala da fornalha é o que mantém esse convés funcionando. E muita gente ama participar do convés, mas não ama o tempo da fornalha. E às vezes a pessoa chega depois e critica aquele que estava lá no começo botando os primeiros carvões. Você conhece a história do nosso pastor Adalberto, pastor Luizito, nossos presbíteros? Eles começaram tudo de novo dentro de uma garagem. Foi muito choro, muita promessa, muita palavra de Deus. Até hoje, até pouco tempo atrás, o nosso pastor dormia poucas horas à noite, porque ele era inquieto com relação à igreja. Ele orava, ele intercedia, o irmão estava com um problema não sei aonde, o irmão está levando a tocha não sei aonde. Cara, a gente às vezes olha para o convés e não consegue enxergar a sala da caldeira, onde tudo acontece. Eu amo as ovelhas que Deus traz à casa do Senhor, e é tão lindo ver o trabalhar delas. E Deus, cada vez que vai se aproximando, vai revelando isso para aqueles que Deus está levantando. Hoje o Ederson chegou aqui na igreja, chegou ali no café e não tinha pão. E ele falou: será que a padaria está aberta? E ele foi. E foi na chuva. E trouxe bolo, e trouxe rosquinha, e trouxe um suco para os irmãos que iam chegar. O Ederson podia chegar ali e dizer: mas é uma igreja mesmo, chama a gente para um café da manhã e hoje não tem pão aqui, né? Cheguei até mais cedo para comer. Você podia usar a sua língua, virar para a digníssima e dizer: tu visse, amor, chegamos cedo. Deu uma pé de Uber, sei lá. Chega aqui para tomar um cafezinho, porque foi agitado, foi feito, toda a firula. E cadê o café? Não, ele escolheu fazer parte da fornalha. E em vez de ser uma palavra de maldição sobre a sua igreja, ele foi uma resposta. E ele botou o bolinho. Você pode comer o bolinho depois, que ele comprou. E alguém chegou ali depois: nossa, que legal, nessa igreja tem café da manhã. Mas porque alguém decidiu não olhar só para o convés, percebeu que o convés precisa de fornalha para ele estar funcionando. É nesse sentido que a palavra de Deus entra hoje na sua vida. Você precisa ser uma resposta de Deus. Você precisa ser uma voz que traz a bênção e não a maldição. Porque se você for uma voz contínua de maldição, você vai ficar leproso. Não porque o sacerdote, o pai de família, ele é perfeito, mas porque ele foi sacerdote, porque Deus levantou. Ele está cuidando da sua casa, está cuidando da sua igreja, está cuidando de um povo chamado Nação dos Montes, e assim vale para todas as outras. Use a sua boca para gerar vida. Quando a gente vai para a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a Bíblia fala da ceia do Senhor. Sabe a ceia que nós vamos ter domingo que vem? Sentar, comer o pão, beber o vinho. Isso é uma ordenança do Senhor. É algo que Deus ordena que a igreja faça, para lembrar o sacrifício de Jesus. A simbologia de comer o pão e beber o vinho traduz-se em: eu tenho parte com o Senhor, eu quero aqui renovar a minha aliança com Ele. Você está dizendo para Deus que quando você senta à sua mesa, come do seu corpo e do seu sangue derramado, você diz: a minha vida é tua, Senhor, e aqui eu estou mais uma vez para firmar a minha aliança contigo. Se você anda com o Senhor, você vive conforme Ele te ensina. Mas a Bíblia prossegue e diz: examine-se o homem ou a mulher a si mesmo. Olha para dentro de si e vê se não há em você nenhum caminho mau. E aí ela vai mais adiante, porque não são poucos que, ao participarem desse momento, sem se examinar, colhem para si doenças e enfermidades, e até alguns que dormem, ou seja, morrem. O que a palavra está querendo dizer? Que isto aqui não é um ambiente de maldição, isto aqui é um ambiente de bênção. E quem não se adequar será tratado pela mão do Senhor. Então, queridos, está passando por muita dificuldade em todas as áreas da sua vida, está ficando doente toda hora, está com dívida, está com problema. Olha como está o seu coração e o que sai da sua boca, porque
porque senão Deus vai te tratar. Porque este é um lugar de bênção e vocês têm revelação do poder que há na língua. Então gere vida com a sua palavra e não maldição. Cuida da sua mente e cuida do seu coração. Porque aqueles às vezes que você critica estão na sala da fornalha intercedendo por você, intercedendo pela casa, intercedendo para que o Senhor traga bênção. Então não seja um contraponto trazendo maldição. Seja bênção, seja parte, entre na adoração junto, não fique criticando a música, a voz do irmão, o problema do irmão. Entre nessa, venha nas intercessões, participa. Seja a resposta de Deus para este tempo, porque é chegado o tempo. Ontem eu estava no encontro mensal de pastores aqui de Camboriú, e a palavra que foi trazida foi tremenda. Foi uma palavra sobre a liderança, não foi uma palavra bíblica, assim, de ensino bíblico. É porque aqueles pastores lá conhecem a Bíblia. Isso que o pregador que trouxe era um apóstolo aqui de Itajaí, tem uma igreja grande e espalhado num monte de lugar. Ele contou a história dele, falou: eu passei anos com a igreja com 20, 30 membros. Aí eu falei: Deus vai falar comigo, Deus. Depois eu conto mais detalhes. E ele falou do tempo do início, como foi difícil. Ele falou até que Deus me deu uma estratégia de ter um tempo de mesa. Aí eu fritava a bananinha, eu fazia o mate e levava para a igreja. Eu falei: isso a gente já faz. Ele falou da dificuldade. E ele falou que ele teve muito problema remando contra as maldições que a própria igreja levava. Quando a igreja entendeu o seu papel de ser fiel no pouco, de trabalhar e de ver que o papel dela não se resumia só a isso aqui, mas que envolvia a cidade, a igreja começou a andar. Ele falou assim: mas também quero te dizer que muita gente Deus tirou nesse caminho. Que triste. Que triste quando Deus te põe no lugar, em vez de você levantar junto, você destrói com maldição. Não seja parte de maldição, seja parte de bênção daquilo que Deus quer fazer. Ame a sala da caldeira, porque nada que acontece no convés passa antes sem a sala da caldeira. Ame o tempo da caldeira, de pregar para 2 pessoas, de orar, e às vezes é só você que na intercessão, porque outros não conseguiram chegar, ou não puderam vir, ou não quiseram vir. Seja alguém que olha para a bênção, que olha: Senhor, é comigo, é a partir de mim, eu vou fazer, eu vou ser fiel no pouco, naquilo que eu posso fazer, porque aí o Senhor vai me confiar mais. Seja parte daquilo que Deus quer fazer, do movimento espiritual. Não seja parte de uma maldição, porque você vai ficar debaixo da mão do Senhor te esmagando o tempo todo, cara. Vai continuar vivendo no lugar que Deus não tem para você. Não são circunstâncias, às vezes é a gente mesmo que se coloca nela. E a palavra continua. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz: morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Morte e vida estão aonde? Aqui, ó. Não foi com a palavra que Deus lançou que Ele criou vida nesse mundo? Mas é talvez também da palavra falada que a maldição vem. Lembra de Balaão, que pagaram para ele amaldiçoar o povo de Israel? Ele tentou, cara, mas como o Espírito Santo estava sobre ele, Deus não deixou a palavra de maldição sair. Por quê? Porque Deus sabe o poder de uma palavra. Deus teve que interferir na autonomia de Balaão. Não é comum Deus fazer isso, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então algo que acontece com Balaão tem que chamar a nossa atenção. Deus não permite que a palavra saia. A alma de Balaão queria falar, o Espírito o freou, porque Deus sabe o poder de uma palavra. E nós precisamos sair daqui hoje entendendo o poder que há na nossa língua, tanto para o bem quanto para o mal. Da mesma forma, se palavras de bênção serem liberadas, você vai ver uma transformação na sua vida. Abençoa o irmão,
que tem problema. Abençoa a igreja, abençoa o seu pai, sua mãe, abençoa o seu pastor, a liderança. Jovens que estão aqui, abençoe os seus líderes do culto de jovens. Crianças, abençoem as professoras que estão dando aula para vocês. Eu quero honrar aqui a minha esposa, porque ela não está aqui agora, daí ela não vai passar vergonha. Depois ela vai ver a gravação. Mas a minha esposa, cara, é uma pessoa muito mais preocupada com a sala da caldeira do que com o convés. Minha esposa não tem vaidade de pegar o microfone. Todo culto ela podia estar sentada aqui do lado do nosso filho, mas ela escolhe ficar lá atrás, olhando tudo que está acontecendo e intercedendo por mim. Toda vez que eu estou ministrando aqui, eu olho para ela, ela está orando. Ela ama a sala do convés. E assim foi desde o começo. Se você sentar com a pastora Vanessa, vai ver quanta sabedoria ela tem. Para tudo. Eu aprendo muito com ela. Ela é muito mais sábia do que eu. Ela é muito mais inteligente do que eu. Ela podia ministrar coisas profundas. Minha esposa não sabe entregar coisa meia boca. Ela não consegue. Ontem, lá em casa, minha sogra está na minha casa hoje. Ela vai fazer uma colonoscopia amanhã. Nós trouxemos ela para minha casa. Então ela começou o preparo. Você sabe como é que é colonoscopia? Você tem que fazer um preparo, né? Limpar o intestino. É bem chato o exame. Então minha esposa trouxe minha sogra lá para casa. E ontem à noite ela estava nessa correria, cuidando dos meninos, cuidando da minha sogra, preparando uma sopa, toda a dieta que ela tinha que fazer hoje. Subia e preparava a aula das crianças. E ela ficou horas preparando a aula que ela está dando hoje. Para 3, 4 crianças. Isso é fidelidade. É amar a sala da fornalha, é botar o carvão, porque aquilo vai dar fruto nos seus filhos. Vai dar fruto. Sabe por quê? Existe um preço que está sendo pago. Tem carvão ali, ó. Deus vai honrar. E eu amo a vida dela, porque ela é a pessoa mais apaixonada pela sala de máquinas que eu conheço. É o lugar que ela se sente à vontade. E às vezes eu olho tanta gente apaixonada por isso aqui, que não gasta tempo com sala da fornalha. Nunca vai ser levantado para nada. Você pode fazer crescer algo sem estrutura. Uma hora esse barco vai parar. E a gente nunca pode parar de pedalar. Porque a bicicleta, para subir, ela tem que estar sempre pedalando. O único momento que a bicicleta pega a velocidade, sem pedalar, é descendo. Nunca chega um momento que está tranquilo. Agora sim, tudo está fluindo. Não. Eu já aprendi a duras penas que não. Sempre tem que pedalar. Nunca pode deixar a sala da fornalha vazia. Tem que sempre continuar fazendo as mesmas coisas. E se um dia tiver 1000 pessoas aqui, nós vamos continuar todo o culto, antes do culto, intercedendo. Continuar entregando folheto, continuar falando de Jesus. Fazendo evangelismo, enchendo um carro, indo para Tiboque, né? Começar a fazer agora todas as quintas-feiras. Você sabia disso? Então estou te entregando agora. Toda quinta-feira, primeira quinta do mês, nós vamos para Timbó abençoar o culto lá. O Zaf vai encabeçar isso, porque ele tem o tempo livre. E se você puder em algum mês aí, se desvencilhar, para ajudar a levar a palavra, ajudar a fazer algo, chega um pouquinho antes, vai lá na torre orar, abençoar a terra, profetizar vida. Não criticar onde já se viu uma igreja agora, cara. Cuida dessa tua língua, do seu pensamento, do seu coração. Você não é obrigado a parar de pensar, mas você tem que controlar o que você libera, porque você tem o Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo usar você para gerar vida. Seja parte da solução. Porque nós não estamos lá porque a gente se aventurou. Porque Deus deu uma palavra. Ninguém amava Timbó, querido. Ninguém tinha parente lá. Ninguém... Ai, meu Deus, Timbó! Camboriú, não quero saber de Balneário. Balneário é muito feia. Vamos para Camboriú. Camboriú é mais legal. Jaraguá, Jaraguá, como eu te amo. Estava esperando o Senhor falar que a gente ia para lá. Não. A gente foi onde Deus mandou ir. Foi para lá que Deus mandou e nós fomos. É difícil.
Você sabia que Timbó é uma das cidades com maior índice de suicídio no Brasil? Existe um espírito naquela cidade que trava as mentes e os corações. Você vai entender o outro lado da sua igreja, que é o lado profético, levar a tocha, para mexer com a atmosfera espiritual. Então não critique às vezes o que você não entende. Seja parte daquilo que Deus moveu no teu coração. Leve a tocha quando for conveniente, mas antes aprenda o que significa. Edifique a sua igreja local, edifique a sua casa, sua esposa, os seus filhos. Tudo anda junto. Então, quando a gente olha para esse texto de Tiago, capítulo 3, e aí eu saí muito da palavra, tá? Agora que nós vamos começar ela. Vou até tomar uma água, porque eu já cansei de falar. A gente tem 3 características aqui desse texto. No versículo 2 e 3, ele fala que a fala pode refrear nossas atitudes e até as dos outros, né? Ele fala, botar um freio na boca do cavalo para obedecer quando eles dirigirem um corpo inteiro. Fala do leme, fala do freio da boca do cavalo, ou seja, você pode frear aquilo que sai de você. E com ela nós podemos também abençoar. Olha, em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso vale muito para casal. Depois que você casa, viu, professor? Você que está na fase da solteirice ainda, já vai abraçando esse princípio. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor, né? Às vezes você pode falar qualquer coisa para a pessoa, desde que seja do jeito certo. E tem coisa boa também que você quer falar, que você fala meio duro, que ela não é recebida. Então a palavra dura, ela desperta a ira, ela traz conflito, mas a palavra branda amansa as coisas. Nossa fala pode nos fazer avançar. A gente viu ali do remo, né? No motorzinho. No versículo 4, ele diz ali, deixa eu achar aqui. Observar igualmente os navios que são tão grandes, batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer, o impulso do timoneiro. O timoneiro dá um impulso. Então, a fala pode avançar. Lembra da fé? Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra falada, aquilo te faz avançar, renova a fé no seu coração, te tira os medos, as inseguranças, remove os marcos que estão ali te impedindo de avançar. A palavra tem esse poder, e aí você consegue avançar. E nós devemos também usar a palavra para o bem. Vamos lá no versículo 10, que nós vamos se deter um pouco aqui para terminar essa palavra. No versículo 10 diz: de uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode ser água doce, pode dar água doce. Nós devemos usar a nossa palavra para o bem, para a bênção, para abençoar. Como é que você vai fazer isso? Orando e profetizando. É a principal maneira. A palavra oração, inclusive, inclui a oratória, né? O falar. Você pode orar em pensamento e coração? Pode, mas a maioria das vezes você vai orar falando, porque é natural. Você vai orar, vai falar com Deus. Quando você orar e diz assim: Senhor, as coisas estão difíceis, mas eu creio na sua palavra, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu te amo, Senhor, e o inferno está ouvindo o que sai da sua boca. Então gera vida. Profetiza sobre tua casa, sobre tua família, sobre tua esposa, sobre teu esposo, os teus filhos, tua igreja, tua cidade. Deixa a vida sair de você. Dê ordem às circunstâncias que estão travando. Diga a elas: o tempo de você está acabando. Eu estou passando por um tratamento, mas Deus vai se levantar e vai mudar a minha sorte. Use a sua boca para o bem. Profetiza. Amós capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará?
Quem profetiza, fala com a boca de Deus. Toda vez que alguém recebe de Deus uma palavra, ele libera aquela palavra em forma de profecia. Você não pode profetizar algo que não está na mão de Deus. Você não pode profetizar algo que não está na palavra. Rapaz, a pastora Vanessa ali hoje o Salmo 3, né? Tem uma hora ali que tem uma palavra difícil, né? Quem captou ali na hora? Um soco na boca dos ímpios, né? Alguma coisa assim. Eu olhei, Jesus amado. Vou até ler aqui, ó. Senhor, muitos são meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que se dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, é da minha glória, e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor eu clamo em alta voz, do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e me durmo, e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Não me assustam as mulheres que me cercam. Levanta-te, ó Deus, salva, ó Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Este não é um tempo de graça, né? Antigamente o pessoal fazia isso. Seja conforme tu pensas a meu respeito. Tempo de lei, né? Os fariseus adoravam isso. Tem igreja que é assim. Eu já participei de igreja pentecostal que é assim. Deus vai tratar contigo. Deus vai quebrar. Deus vai te quebrar. Pesar a mão. Vocês vieram do meio penteca, já sabem como é que é, né? Deus vai pesar a mão sobre ti, irmão. Eu tinha um marceneiro lá do nosso apartamento de Florianópolis. Ele vinha contar as coisas da igreja dele. Pastor, o irmão lá começou a falar. Eu falei assim, Deus vai eu levantei, pastor, levantei meio bravo. Falei assim, Deus vai te quebrar. Deus vai pesar a mão sobre ti. Eu falei, Jesus, misericórdia. O cara está lá no tempo da lei. Devia ter dado o Salmo 3 para ele ler. Quebra o queixo, rebenta os dentes dos ímpios. Tipo assim, os caras estão vindo contra mim. Deus, faz tu. Faz tu. Mas a palavra de Deus que o nosso Deus é vingador. Há um segredo nesse salmo. Ele não diz, Senhor, eu vou quebrar o queixo e arrancar os dentes do meu inimigo. Ele diz, Senhor, trata com eles. O problema não é meu. Eu estou te servindo. Eles me perseguem. Eles não são o meu problema, eles são o teu problema. Vai lá e arrebenta. E mostra que tu és Deus. Depende do coração. Eu já orei para Deus pegar as espadas do palestino contra eles mesmos. Senhor, quebra este povo que se levanta contra o teu povo. Eu já orei por isso. Não porque eu os odeio os palestinos, mas porque eu quero justiça de Deus. Irai-vos, mas não pequeis. Às vezes você vai se irar dentro do coração. Uma revolta santa vai tomar conta de você. Jesus se levantou, foi mais ou menos nos Gideões, assim, onde tinha comércio, perto do templo, e virou a mesa dos cambistas. Essas lojas de calcinha aqui, esse monte de panela, vocês estão transformando a casa do Senhor num covil de salteadores. O que Jesus faria se ele estivesse aqui hoje? Toda revolta que carrega justiça e amor não é pecado. Às vezes você tem que se levantar com palavras de guerra, sabia? Às vezes não é em clamor e intercessão que você precisa, é dar ordem e guerra. Davi chegou para Golias e disse, oxa, tu é grande, né? Mas tu não é 2. Olha só, para de falar assim de Deus, para de falar assim de Jesus, para de falar assim de Deus. Olha, esse exército aqui tem história, tá? É o povo de Deus. Não fica amaldiçoando eles, não. Foi isso que Davi fez? Disse, cara, é o seguinte, você vem contra mim, contra pau, pedaço de escudo aí, as tuas armas, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Estamos numa guerra, cara, quem vai do meu lado é muito mais forte que você. O que Josué e Caleb falaram? Quando foram para a terra prometida, viram os gigantes, voltaram com relatório, os 12 espias, 10 falando mal da terra. Uma hora Caleb se levanta e fala, olha, o Senhor está conosco, não os temais. Caiu a força deles
nós vamos consumi-los como pão. Nós vamos para a guerra, nós vamos vencer. Isso tem a ver com o seu coração. O tanto que você quer ver a glória de Deus, o quanto que você quer ver essa cidade santa, o quanto que Deus te ama. Agora, se você quiser ter o prazer na derrota e na dor do outro, isso não vai trazer a justiça de Deus. A Bíblia diz: a ira não traz a justiça de Deus. A ira contra as pessoas, mas a ira contra o pecado te faz movimentar e não aceitar este século. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século. Aonde estão os inconformados que vão amar a sala da caldeira? Porque é ali que as coisas acontecem. É no seu quarto, no seu altar em casa, de joelho dobrado, que as coisas acontecem. Não é no seu muito movimentar. Nós podemos movimentar muito com ensaio, com técnica, com capacidade, com preparo. Mas se nós não tivermos tempo na sala da caldeira, o navio não vai movimentar do jeito que ele tem que se movimentar. Eu quero encerrar com duas palavras. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. É uma palavra que Deus dá às suas igrejas. Ele diz: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que vocês têm pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Mas eles têm pouca força, mas eles são pequenos, mas eles têm o coração em Deus. É isso que importa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Só eu sei que pensamentos e que planos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor: prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor teu Deus, que fala. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vão me procurar e me achar, e vão me procurar e vão me achar, se me procurar de todo o coração. Ele tem bons planos sobre nós. Ele tem bênçãos sobre nós, se nós o procurarmos de todo o coração. Tudo tem a ver com a nossa postura. Se eu estou muito longe, durante muito tempo, daquilo que Deus sonhou para mim, revise o seu coração e revise o que sai da sua boca. E mais uma coisa: não ame tanto o convés quanto se deve amar a sala da caldeira, porque é ali que sustenta tudo. O ser fiel no pouco é amar a sala da caldeira, porque ali ninguém te vê. Ali você não brilha diante dos homens. Ali você não brilha diante da multidão, da igreja. Ali os holofotes não estão na mídia. Ali é você e Deus, onde tudo acontece. Eu vou dar mais uma palavra. Provérbios capítulo 6. Você vê o pastor virando muito a Bíblia, que as coisas não estavam no script. Provérbios capítulo 6, abre aí, vou encerrar com essa palavra. Encerrar. 6. Provérbios 6, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Repita comigo: há 6 coisas que o Senhor odeia. Odiar é uma palavra que você não vai ver muito associada a Deus, certo? Você que já leu a palavra, você não vai ver isso muito associado ao nome de Deus. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Oi, eu fechei a Bíblia. É a velhice, estou falando para vocês. Projeta para nós aí, Rodrigão. Viu? O pastor tá velho. Nem viu que tinha projetado já. Há 6 coisas que o Senhor odeia:
7 coisas que ele detesta. Repete comigo, 7 coisas que ele detesta. Começou com 6 e foi para a 7ª, ou seja, tem uma, afinal, a 7ª, para ele é abominável. Em outras versões está abominável, não sei se alma abomina. Vocês acham que coisas que o Senhor odeia e uma coisa que ele abomina tem relevância ou não? A ponto de ficar registrado na sua palavra. Vamos ver quais são as coisas. Primeiro, olhos altivos, soberba. Se tem alguém que vai ser tratado por Deus, é o soberbo. Ele nunca vai vencer. Enquanto Deus não quebrar a soberba e o tornar humilde. O soberbo, o olhos altivos, por exemplo, dentro de uma igreja, ele ama o convés. Ele quer porque quer um lugar no convés. Ele quer porque quer ter os holofotes. Deus odeia olhos altivos, aqueles que se acham superiores aos outros, aqueles que acham que tem mais para acrescentar do que o outro. Segundo, língua mentirosa. Opa! Língua mentirosa. Alguma coisa que se fala mentiras, aquele que fala mentiras. É o primeiro ponto relacionado à palavra aqui. Mãos que derramam sangue inocente. A terceira coisa. Isso para Deus é abominável. Por isso que o aborto é algo que nós lutamos contra. Porque a vida é um dom de Deus. Nenhuma vida é gerada sem que a mão do Senhor traga vida. O poder da vida. Mãos que derramam sangue inocente. Gente que não pode se defender. Você viu isso lá na guerra de Israel agora. Velhos, crianças sendo mortas na frente das suas famílias. Isso é algo que Deus abomina. Quarto, coração que traça planos perversos, ou seja, a mente que está toda hora maquinando manipulação, mente que está toda hora fazendo as coisas de caso pensado, se movimentando sabendo que vai causar dano e não se importando com isso. Deus odeia isso. Nós não podemos ter este coração. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. O malvado. O cara malvado por natureza. Está toda hora procurando fazer coisa errada. Roubar, passar a perna, ser corrupto. Não se importa com os outros, só se importa consigo. E a 6ª e a 7ª coisa eu vou ler para você agora. Testemunha falsa que espalha mentiras, ou seja, calúnia, algo que sai da boca. Ele está espalhando falsidade. Isso é uma coisa que Deus odeia. E a 7ª que ele abomina. O que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina alguém que se mete nesse rebanho chamado igreja, em onde estão a família de Deus, os irmãos, e começa a fazer confusão de um com o outro. Deus abomina a contenda. E Deus ama o pacificador. Se você for lá no Sermão do Monte, Jesus falando, a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, e serão chamados filhos de Deus. Ou seja, quem é da família não amaldiçoa, ele pacifica. Eu abomino a contenda e eu amo a paz. Língua mentirosa, calúnia e contenda. 3 coisas que saem daqui. Coisas que o Senhor odeia. Coisa que o Senhor abomina. Você consegue entender lá atrás porque Deus tratou Miriam e Arão? Lepra, doença, podridão. A lepra era uma doença que trazia podridão para o corpo humano. Era terrível. A pessoa leprosa, ela tinha uma sentença de morte torturante. Ela, na hora do diagnóstico, ela tinha que ser afastada de todos. Não podia dar um último abraço na esposa, no pai, na mãe ou na criança. E vivia condenada a morrer
distante da sociedade. Não podia, porque era contagiante, né? Era uma doença contagiosa, uma bactéria. Hoje a gente mata a lepra com um antibiótico. Igual a fumaça assim. Ele vê o cheiro do antibiótico e já morre. Uma bactéria bem vagabunda. Bacilo de Hansen, a hanseníase, né? O futuro médico, estou brincando. O Enzo já quis ser médico, sabia? Estava na dúvida, né, Enzo? Agora vai ser um administrador. Então, gente, nós precisamos sair daqui hoje entendendo o que nós carregamos. Você tem o Espírito Santo. A maldição de alguém que tem o Espírito Santo, ela é muito mais poderosa de alguém que não tem. Então, por isso que o avivamento chega quando começa. O que você vai ver em todo avivamento? Uma característica de todo avivamento. Primeiro, há uma unidade local da mesma igreja. Às vezes a unidade da igreja da cidade. E depois essa igreja tem que estar alinhada com o coração de Deus. Essa é a fórmula do avivamento. Não tem outra forma. O avivamento não acontece com uma fagulha, uma estrela. Não. Deus levantou o cara que vai trazer o avivamento. Não, ele pode ser um instrumento de Deus para juntar corações e juntar esses corações com Deus. Deus dá uma visão para alguém. Eu quero fazer isso nessa terra, desse jeito. E aí a pessoa vem nessa comunidade, traz aquilo que Deus falou. Se a igreja compra, se a cidade compra, o avivamento chega. Parece simples, mas é muito difícil acontecer. Porque a coisa mais comum do mundo é as igrejas competirem umas com as outras. Nesse ano, eu comecei a participar do conselho de pastores aqui da cidade. Eu nunca tinha participado. Algo que Deus começou a inquietar no meu coração. Foi justamente no ano que Deus trouxe de volta a unidade dos jovens da cidade. Isso está acontecendo através, né, da liderança de um pastor que eu vi lá na conferência do clamor, agarrado com a bandeira de Camboriú, sozinha. O primeiro encontro deu bastante gente. O segundo encontro vai ser aqui no sábado agora. Vai dar mais gente que o primeiro. Já estou vendo por ontem, pela manifestação, vai dar mais gente que o primeiro. E eu quero honrar a vida desse pastor, porque ele é o cara que está longe de holofotes, cara. O cara humilde. Eu vi esse cara enrolado da bandeira de Camboriú sozinho, lá na conferência do clamor. Na caldeira. Ninguém estava vendo ele ali. Estava agarrado com a bandeira. Senhor, estou aqui clamando pela minha cidade. Adivinha quem Deus levantou para isso? Quando eu fui na primeira reunião, eu fui numa reunião muito estratégica, era a troca de liderança depois de 6 anos. E ele foi chamado como um dos líderes. E ele trouxe a palavra que estava começando a resgatar o movimento jovem. Deus falou assim: pode entrar. Pode entrar. Eu estou nisso. Deus me permitiu ver como tudo isso nasceu lá em Minas Gerais. Nasceu na sala da fornalha. É como se Deus me disse: ó, eu te botei no mesmo lugar que ele, porque eu também quero te juntar nesse propósito. Sábado aqui vai ter uma banda de uma igreja, o pregador de outra, a sede vai ser outra. Assim começa o avivamento. Todo mundo junto, por um propósito. Por isso que nós oramos por essa geração. Elas são a geração do futuro. É a geração do avivamento, cara. Não somos nós aqui que somos a geração do avivamento. São os que estão vindo depois, estão vindo num momento crucial da história. No tempo do fim. Cada geração que vier até a volta de Jesus será mais importante que a anterior. Porque é a geração que vai preparando o avivamento. Daqui a pouco ele vai acontecer. Já vimos uma fagulha lá em Asbury. Vocês conhecem a história do avivamento de lá? Aquele avivamento começou porque outras vezes já aconteceu o avivamento ali. E a oração daquele povo era sempre: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Era um culto de quarta-feira, comum. Os universitários participaram do culto, tinham mais ou menos uns 100 universitários. A cidade universitária lá é grande.
é um povo muito cristão, a universidade é cristã. E eles foram para o culto de quarta-feira. E o cara que preparou a palavra, se preparou, ele orou e tal, e ele foi, liberou a palavra e nada aconteceu assim. Ele chegou em casa frustrado, contando para a esposa dele. Mas daquela turma de 100, ficaram 20 ali. E eles foram para o altar. Sabe quando a gente faz esse final de culto? Eles ficaram ali. Eles começaram a chorar, entrando na presença. Daqui a pouco a presença veio, cara. E ela veio para ficar. E aqueles jovens foram tomados da presença do Senhor. E aí um deles saiu da reunião e foi batendo, porque era de dia, não era de noite, era quarta-feira de dia. Foi batendo nas salas, Deus está fazendo de novo! Deus está fazendo de novo! Aí veio aquela multidão e começou, cara. Não tinha um nome relacionado ao avivamento. Ninguém pregou depois disso. Era só adoração, algo rápido. Ninguém queria estragar o que Deus estava fazendo. E foram 3 semanas de avivamento. Gente do mundo todo, que hoje, né, Deus usa assim como profeta das nações, foram até lá para conferir, porque eu nunca tinha visto um avivamento. O último avivamento mesmo, eu nem era nascido. Nós somos uma geração que presenciou com os nossos olhos um avivamento acontecendo. Deus está falando com a sua igreja. Assim como avança o avivamento satânico sobre a terra, avançará também o avivamento de Deus. E você está em qual lado? Você está no lado de profetizar isso, de abençoar isso. E vai começar como? Vai começar na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Vai começar na minha igreja local. Vai começar na nossa igreja como um todo, na cidade. Nós temos que estar participando disso. Tenho orado a Deus. Eu quero ser parte da igreja que tu vai confiar segredos, que o Senhor pode usar, que o Senhor pode contar. Uma igreja, querido, que está preocupada com a glória do Senhor. Esse é o nosso propósito. É por isso que a gente tem que sondar o nosso coração. Por que eu quero tanto crescer em Deus? É para a glória dele ou porque eu me sinto bem com o ministério que eu vou ter? Cara, isso é muito sutil. De tempos em tempos eu fico preocupado com isso. Deus, o quanto o meu coração quer te glorificar. O quanto eu estou preocupado em menos com as pessoas e mais com a glória que vai cair. Nós temos que estar preocupados com a glória do Senhor. Com o nome dele sendo exaltado, as pessoas sendo transformadas. Se é através de mim, bênção. Se não for, não tem problema. Eu quero ver a glória cair. E eu vou estar num sábado aqui na minha igreja, com o culto mais cheio que essa igreja vai presenciar. E eu não vou ministrar a palavra. Isso para mim está sendo maravilhoso. Deus tratando o coração de todos nós, porque nós só vamos servir. Ninguém nosso vai tocar. Nós só vamos servir, Patrícia. Só servir. Nós vamos preparar a casa para a glória vir. E nós não vamos estar no holofote de nada. Nada. Nada, nada, nada. E eu estou super empolgado com isso. Porque sei que é algo que está no coração do Senhor. Vamos fazer parte disso? Vamos ser fiéis no pouco? Vamos amar a sala da caldeira, onde tudo vai começar a acontecer. Ser fiel no pouco, para que Deus nos coloque sobre muito. Feche os seus olhos, vamos orar.